Antes de começar, quero dizer uma coisa. O que vou contar aqui não é fácil. Muita gente vai duvidar, outros vão se assustar. Mas preciso falar, preciso avisar. Eu vivia nas trevas por mais de 15 anos. Conheci o lado que ninguém quer conhecer. Vi coisas que fariam qualquer um tremer. Participei de rituais que hoje me dão pesadelos. E agora, salvo pela graça de Deus, posso contar o que acontece quando um cristão decide jejuar. Isso não é história inventada, é minha vida real. É o que vi com meus próprios olhos quando servia ao inimigo. O que poucos sabem é que existe uma guerra invisível acontecendo todos os dias. Uma batalha espiritual que afeta sua vida, sua família, seu trabalho, sua igreja. Quando um cristão entra em jejum, todo o inferno fica agitado. Não é brincadeira. Os demônios ficam nervosos, preocupados. Eles sabem o poder que um simples jejum tem. Eles tremem quando um filho de Deus decide abrir mão da comida para buscar mais de Deus. Eu sei disso porque eu estava lá. Eu via tudo acontecer. Eu participava dos planos para derrubar cristãos que jejuavam. Tentávamos de tudo para fazer eles desistirem. Por quê? Porque sabíamos o perigo que representavam para o reino das trevas. Quando entrei no ocultismo, ainda jovem, aprendi que o jejum espiritual é uma das armas mais poderosas contra as trevas. Não é só ficar sem comer, é muito mais. É uma conexão direta com o poder de Deus que quebra correntes invisíveis. Por anos, vi pessoas sendo libertadas depois de jejuns. Vi maldições de gerações sendo quebradas porque alguém decidiu jejuar. Vi demônios fugindo desesperados quando um cristão persistia no jejum, mesmo com todas as dificuldades. O que estou prestes a revelar vai mudar completamente seu entendimento sobre jejum. Vai abrir seus olhos para ver o que realmente acontece no mundo espiritual quando você decide jejuar. Vai te dar forças para não desistir quando as coisas ficarem difíceis durante seu período de jejum. Lembro como se fosse hoje. Estava num ritual importante. Todos nós vestidos com roupas especiais, velas pretas acesas, sacrifícios feitos. Estávamos invocando poderes para destruir uma igreja local que estava crescendo muito. De repente, algo estranho aconteceu. As entidades começaram a ficar agitadas, nervosas. "O que está acontecendo?" perguntei ao líder. "Tem alguém jejuando naquela igreja." Ele respondeu com raiva. "Precisamos fazer algo rápido." Foi nesse momento que entendi o verdadeiro poder do jejum. Vi o medo nos olhos daquelas entidades. Vi o desespero para acabar com o jejum daqueles cristãos. Hoje, após minha conversão, depois de ter experimentado o amor verdadeiro de Jesus, posso revelar esses segredos. Posso contar como o inimigo age quando você jejua. Posso te alertar sobre as armadilhas que serão colocadas no seu caminho. Se você está em jejum agora, ou pensa em começar preste muita atenção. O que vou compartilhar vai te dar força para continuar, mesmo quando tudo parecer impossível. Vai te ajudar a entender as estranhas coincidências que acontecem durante seu jejum. Essa revelação pode ser a diferença entre um jejum que fracassa e um jejum que transforma completamente sua vida. Entre desistir no meio do caminho ou persistir até a vitória. Prepara seu coração. O que vem a seguir vai abalar suas estruturas. Cresci numa família normal. Meus pais não eram religiosos, mas respeitavam a igreja. Eu era apenas um garoto comum até os 13 anos, quando tudo mudou. Foi quando conheci um homem que se dizia guia espiritual. Ele viu algo em mim. Dizia que eu tinha potencial espiritual. No começo, parecia tudo muito bonito. Meditações, incensos, promessas de poder. Quem não quer poder quando é jovem e se sente fraco? Ele me prometeu que eu poderia ter tudo: dinheiro, respeito, mulheres, influência sobre os outros. Pouco a pouco, fui entrando mais fundo. Primeiro, eram só reuniões simples. Depois, rituais pequenos. E quando percebi, já estava participando de cerimônias que jamais imaginei que existiam.
cerimônias onde invocávamos espíritos poderosos que se manifestavam de formas assustadoras. Foi numa dessas cerimônias que aprendi sobre o jejum. Mas não o jejum para Deus, era um jejum para as trevas. Ficávamos dias sem comer certos alimentos, bebíamos misturas estranhas, tudo para purificar nosso corpo e receber entidades mais fortes. Durante um desses rituais, o líder nos ensinou algo que nunca esqueci. Ele disse: o jejum dos cristãos é nossa maior ameaça. Quando um cristão jejua de verdade, com propósito, ele abre portas no mundo espiritual que nos enfraquece. Aquilo ficou na minha mente. Por que o jejum cristão era tão temido? O que tinha de especial? Anos depois, já como um dos principais da organização, descobri a resposta. Participei de reuniões onde planejávamos ataques espirituais contra igrejas. E a primeira coisa que verificávamos era: tem alguém jejuando nessa igreja? Se a resposta fosse sim, mandávamos nossos melhores agentes espirituais para tentar acabar com aquele jejum. Enviávamos influências para a mente daquela pessoa, criávamos conflitos na família dela, fazíamos de tudo para que desistisse. Uma vez, fomos atacar uma pequena igreja no interior. Parecia fácil, mas quando chegamos lá, sentimos uma barreira invisível. Não conseguíamos entrar, não conseguíamos influenciar ninguém. Frustrados, descobrimos que havia um grupo de 5 mulheres em jejum há 21 dias. 5 simples mulheres, muitas delas sem estudo, donas de casa comuns. Mas o jejum delas criou um escudo que nem nossos rituais mais fortes conseguiam penetrar. Isso me deixou intrigado. O que acontecia quando um cristão jejuava? Por que era tão poderoso? Nosso líder explicou: quando um cristão jejua, ele enfraquece sua carne e fortalece seu espírito. É como se abrisse um canal direto com o céu. Anjos são enviados, proteções são reforçadas e nossas influências são bloqueadas. Por isso tínhamos técnicas específicas para fazer os cristãos desistirem do jejum. Sabíamos que se conseguíssemos fazê-los quebrar o jejum antes do tempo, a porta espiritual se fecharia e poderíamos retomar o controle. Vocês já sentiram uma fome incontrolável durante um jejum? Já tiveram pensamentos tipo: isso não está adiantando nada? Ou você está perdendo tempo? Já notaram como surgem brigas do nada quando você decide jejuar? Não é coincidência. Jejuei muitas vezes para o lado errado. Vi o poder que tinha. E sei que alguns de vocês estão pensando que estou exagerando, que isso é fanatismo. Outros talvez estejam se lembrando de situações estranhas que aconteceram durante seus próprios jejuns e começando a entender. A verdade é que o jejum cristão é uma das armas mais poderosas contra as trevas. E por isso é tão atacado. Por isso é tão difícil manter um jejum até o fim. As forças espirituais fazem de tudo para te desconcentrar, te fazer desistir. Tudo o que estou contando aprendi na prática, do lado errado da batalha. Hoje, graças a Deus, uso esse conhecimento para alertar os irmãos, para fortalecer aqueles que decidem jejuar. O que acontece no mundo espiritual quando você decide jejuar? Vou te contar exatamente o que vi durante anos no lado das trevas. Imagina um quartel-general em estado de alerta. Sirenes tocando, todos correndo, planejando, se preparando para uma grande batalha. É assim que fica o reino das trevas, quando um cristão decide jejuar com propósito verdadeiro. Não é qualquer jejum que causa esse alvoroço. Tem gente que jejua por tradição, por religião ou só para emagrecer. Esses jejuns não preocupam o inimigo. O que causa pânico é quando alguém jejua com fé, com propósito, buscando a Deus de verdade. Lembro de uma vez que estávamos monitorando uma igreja pequena numa cidade do interior. Era uma igreja simples, mas estava crescendo. Pessoas estavam sendo libertadas. Nosso líder estava furioso. Precisamos descobrir a fonte de poder deles, ele dizia. Mandamos pessoas se infiltrarem na igreja fingindo conversão.
e descobrimos que o pastor e um grupo de intercessores estavam num jejum de 40 dias. Não um jejum qualquer. Eles acordavam de madrugada, oravam juntos, liam a Bíblia e passavam o dia sem comer, trabalhando normalmente. Quando soubemos disso, foi um desespero total. O líder convocou uma reunião de emergência. Precisamos quebrar esse jejum a qualquer custo, ele gritava. Se eles completarem 40 dias, perderemos todo o território. Vocês precisam entender uma coisa. No mundo espiritual, quando você jejua, é como se acendesse um holofote poderoso. As trevas não conseguem se esconder. Os demônios que estavam agindo escondidos na sua vida, na sua família, ficam expostos, e eles odeiam isso. É como um ladrão que estava escondido na escuridão e de repente alguém liga todas as luzes. Ele fica desesperado, tenta fugir ou tenta quebrar as lâmpadas para voltar à escuridão. Durante um jejum verdadeiro, o poder espiritual do cristão aumenta muito. A sensibilidade espiritual fica aguçada. Você começa a perceber coisas que antes não percebia. Começa a ter sonhos reveladores, intuições, discernimento. E isso é perigoso para o reino das trevas. Por isso, eles fazem de tudo para acabar com seu jejum antes que você complete o tempo determinado. No ocultismo, tínhamos mapas espirituais das cidades. Sabíamos onde estavam os pontos fracos, os lugares onde nossos rituais tinham mais efeito. Mas quando começava um movimento de jejum numa igreja, esses mapas ficavam desatualizados. Era como se surgissem muros invisíveis que não podíamos atravessar. Uma vez, estávamos preparando um grande ritual para a festa das bruxas, que vocês chamam de Halloween. Tínhamos planejado tudo por meses. Seria um ritual para abrir portas espirituais em toda a região, para facilitar a entrada de entidades poderosas. Na véspera do ritual, tudo começou a dar errado. Os materiais sumiram, pessoas adoeceram, e quando finalmente conseguimos fazer o ritual, nada aconteceu. Nada. Era como se batêssemos numa parede invisível. Depois descobrimos que uma pequena igreja na cidade tinha iniciado uma campanha de jejum e oração exatamente 3 dias antes. Eles nem sabiam do nosso ritual. Foi coincidência? Não. Foi direção de Deus. O jejum cria uma proteção espiritual que o inimigo não consegue quebrar. É como se Deus enviasse anjos extras, reforços celestiais, para proteger quem está jejuando. Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus diz que certos demônios só saem com jejum e oração. Agora você entende por quê. Porque o jejum quebra barreiras espirituais, abre canais de poder que normalmente estão fechados. Quando participava de rituais, via entidades poderosas fugindo quando se mencionava o nome de alguém que estava em jejum. Elas tinham medo, verdadeiro pavor. No mundo espiritual, seu jejum é como uma espada de fogo. Corta correntes, quebra maldições, abre caminhos fechados. E o inimigo sabe disso. Por isso vai fazer de tudo para te convencer a desistir. É uma guerra real, mesmo que você não veja com os olhos físicos. Cada dia que você persiste no jejum é uma vitória nessa batalha. Cada vez que você resiste à tentação de desistir, o reino das trevas sofre uma derrota. Agora, vou revelar as táticas que o inimigo usa para fazer você desistir do jejum. Preste muita atenção, porque reconhecer essas estratégias vai te ajudar a vencê-las. A primeira e mais comum tática é o ataque físico. De repente, você sente uma fome que nunca sentiu antes. Não é uma fome normal, é uma fome desesperadora, que parece que vai te consumir. Sua barriga dói, sua cabeça dói, você se sente fraco. Tudo isso para te fazer desistir. Lembro de um caso específico. Estávamos monitorando um jovem pastor que tinha começado um jejum de 21 dias. No terceiro dia, enviamos influências para criar uma fome insuportável nele. Ele quase desistiu. Chegou a ir até a geladeira no meio da noite. Mas então, ele fez algo que nos derrotou. Começou a orar e cantar louvores.
A fome passou e ele continuou o jejum. A segunda tática é a distração. O inimigo vai trazer 1000 coisas urgentes para você resolver durante seu jejum. Problemas no trabalho, na família, com dinheiro. O telefone toca mais que o normal. Aparecem compromissos que não estavam programados. Tudo para tirar seu foco do jejum e da oração. Uma vez, uma mulher iniciou um jejum para a libertação do filho viciado em drogas. No segundo dia, começaram a surgir problemas em sequência. O carro quebrou, o chefe exigiu horas extras, um parente adoeceu. Ela ficou tão ocupada resolvendo essas emergências que não tinha tempo para orar. Era exatamente o que queríamos. Sem oração, o jejum perde muito do seu poder. A terceira tática é o desânimo. Pensamentos como, isso não está adiantando nada, você está passando fome à toa, Deus não está ouvindo, começam a invadir sua mente. Esses pensamentos não são seus, são infiltrações do inimigo. No ocultismo, tínhamos especialistas em enviar pensamentos negativos para cristãos em jejum. Sabíamos que se conseguíssemos plantar a semente da dúvida, o jejum seria enfraquecido ou abandonado. A quarta tática é a divisão. De repente surgem brigas na família. Seu cônjuge começa a reclamar do seu jejum. Seus filhos ficam mais desobedientes. Colegas de trabalho implicam com você. Até na igreja aparecem conflitos do nada. Lembro de um caso onde um grupo de intercessores começou um jejum coletivo. No quarto dia, 2 pessoas do grupo tiveram uma discussão séria por um motivo bobo. Esse conflito quase acabou com todo o jejum do grupo. Era exatamente o que tínhamos planejado. A quinta tática é o cansaço extremo. Você começa a sentir um sono pesado durante as orações. Fica exausto sem motivo aparente. Isso acontece porque o inimigo tenta drenar sua energia física para enfraquecer sua resistência espiritual. Uma intercessora que conheci depois da minha conversão me contou que durante um jejum prolongado, ela sentia um peso enorme nos ombros e nas pálpebras cada vez que ia orar. Era tão forte que ela mal conseguia ficar de joelhos. Até que um dia ela entendeu que era um ataque e, pelo poder do Espírito Santo, quebrou aquela influência. A sexta tática é a mais perigosa: a falsa voz espiritual. O inimigo pode sussurrar no seu ouvido: Deus está dizendo para você parar o jejum. Você já jejuou o suficiente. Você vai adoecer se continuar. Muitos caem nessa armadilha. No ocultismo, éramos treinados para enviar mensagens que pareciam vir de Deus. Mensagens que causavam confusão e faziam a pessoa interromper o jejum antes do tempo determinado. A sétima tática é o isolamento. Você começa a se sentir sozinho no jejum. Parece que ninguém te entende, ninguém te apoia. Essa sensação de solidão pode te fazer desistir. A oitava tática é a tentação específica. O inimigo conhece sua fraqueza e vai explorá-la durante o jejum. Se você luta contra a gula, vai sentir cheiros deliciosos de comida por onde passar. Se luta contra a luxúria, pensamentos impuros vão invadir sua mente. Como eu sei disso tudo? Porque eu participava dessas estratégias. Eu via como funcionavam. Eu ajudava a planejar esses ataques contra pessoas em jejum. A boa notícia é que nenhuma dessas táticas funciona quando você está consciente delas e fortalecido no espírito. Quando você persiste no jejum, apesar de todos esses ataques, o poder que é liberado é incrível. As forças das trevas têm 3 reações principais quando um cristão entra em jejum verdadeiro. Vou explicar cada uma delas para você entender o que pode estar enfrentando agora ou vai enfrentar no futuro. A primeira reação é o medo. Sim, os demônios sentem medo quando você jejua com propósito. Eles sabem o poder que está sendo liberado. Sabem que suas influências estão sendo quebradas, e isso causa pânico no reino das trevas. Lembro de uma reunião onde o líder espiritual, que na verdade era um médium de alta patente, entrou em transe e uma entidade poderosa falou através dele.
Essa entidade estava furiosa porque uma mulher insignificante, palavras dela, estava em jejum há 14 dias. E por causa disso, muitos dos trabalhos feitos contra a família dela estavam se desfazendo. Ela não pode completar 21 dias, gritava a entidade. Se ela completar, perdemos tudo o que construímos em 7 gerações dessa família. O medo era tão grande que foram mobilizados recursos espirituais importantes só para quebrar o jejum daquela mulher. Por quê? Porque o jejum dela estava causando um estrago nas trevas. Se você está em jejum agora e tem enfrentado ataques intensos, saiba, é porque o inimigo está com medo do que vai acontecer se você continuar. A segunda reação é o contra-ataque. Como falei no capítulo anterior, o inimigo usa várias táticas para te fazer desistir. Mas além dessas táticas comuns, ele pode lançar contra-ataques específicos. Nas reuniões ocultistas, fazíamos rituais específicos para neutralizar jejuns. Enviávamos entidades para criar doenças repentinas, provocar acidentes ou causar crises financeiras. Tudo para forçar a pessoa a interromper o jejum para lidar com essas emergências. Uma vez, um pastor iniciou um jejum de 40 dias com sua igreja. No 300º dia, quando o poder espiritual já estava muito forte, fizemos um ritual para provocar um incêndio na igreja. O fogo começou de forma inexplicável e quase destruiu tudo. A intenção era clara: fazer o pastor parar o jejum para reconstruir o templo. Mas sabe o que aconteceu? Ele continuou o jejum mesmo em meio aos escombros. Reunia os membros ao ar livre e continuavam orando. Isso nos deixou furiosos e impotentes. Os contra-ataques podem ser direcionados não só a você, mas às pessoas que você ama. Seus filhos podem adoecer repentinamente. Seu cônjuge pode enfrentar problemas no trabalho. Tudo calculado para te fazer escolher entre continuar o jejum ou cuidar dessas emergências. A terceira reação é a negociação. Quando o medo e o contra-ataque não funcionam, o inimigo tenta negociar. Como assim? Ele tenta te convencer a reduzir o tempo de jejum ou a mudar o propósito. Pensamentos como, talvez 7 dias sejam suficientes, não precisa fazer 21. Ou, você pode jejuar só até o meio-dia, não precisa ser o dia todo, começam a surgir. Isso é o inimigo tentando negociar, tentando minimizar o impacto do seu jejum. No ocultismo, quando víamos que não conseguiríamos fazer alguém desistir completamente do jejum, tentávamos pelo menos enfraquecê-lo. Sabíamos que um jejum parcial ou interrompido antes do tempo tinha menos poder. Uma tática comum era fazer a pessoa mudar o foco do jejum. Se ela estava jejuando por libertação espiritual, o que mais incomoda as trevas, tentávamos desviar o foco para bênçãos materiais ou problemas menos importantes. Agora, o que acontece quando você resiste a todas essas reações e completa seu jejum? O inferno inteiro sofre uma derrota. Portas espirituais são abertas. Anjos são liberados para agir na sua vida. Maldições de gerações são quebradas. Participei de muitas reuniões onde as entidades voltavam derrotadas, furiosas, porque não conseguiram impedir um jejum. Elas relatavam como perderam territórios espirituais, como famílias inteiras foram libertas. Uma vez, uma entidade de alta patente confessou: um jejum completado é como uma bomba no nosso reino. Destrói em minutos o que levamos anos para construir. É por isso que o jejum é tão atacado. É por isso que é tão difícil completar. É por isso que muitas igrejas não enfatizam mais o jejum. O inimigo trabalhou duro para tirar essa arma poderosa das mãos dos cristãos. Vocês estão divididos sobre o jejum, não estão? Alguns acham que é coisa do passado, outros praticam regularmente. Alguns sentem que é um sacrifício pesado demais, outros experimentam o poder que vem dele.
E tem aqueles que tentaram jejuar muitas vezes, mas sempre desistem no meio do caminho, achando que é fraqueza própria, quando na verdade estão enfrentando uma guerra espiritual intensa. Minha transformação começou onde eu menos esperava. Depois de anos servindo às trevas, fui enviado para destruir uma pequena igreja no interior. Parecia uma missão simples. Já tinha feito isso muitas vezes. Cheguei na cidade, me passando por um viajante interessado em conhecer a igreja local. Fui bem recebido, como sempre acontecia. Cristãos geralmente são acolhedores, o que facilitava nosso trabalho de infiltração. Meu plano era simples: ganhar confiança, identificar os pontos fracos, plantar discórdia e depois realizar rituais específicos para fechar aquela igreja. Já tinha funcionado dezenas de vezes. Mas algo diferente aconteceu naquela igreja. No primeiro culto que participei, senti um desconforto estranho. Não conseguia me concentrar para identificar os alvos. A presença espiritual ali era forte demais. Depois descobri que aquela pequena igreja estava no 10º dia de um jejum coletivo. Não era só o pastor ou alguns líderes, era quase toda a igreja, incluindo crianças, que jejuavam doces e televisão. Na segunda visita, comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes. Uma mistura de paz com inquietação. Algo mexia dentro de mim. As músicas que eles cantavam pareciam penetrar em lugares do meu coração que eu nem sabia que existiam. No terceiro culto, quando o pastor começou a pregar, senti como se ele soubesse tudo sobre mim. Cada palavra parecia direcionada ao meu coração. Falava sobre um Deus que ama incondicionalmente, que perdoa os piores pecados, que restaura as vidas mais destruídas. Impossível, pensei. Estou aqui há apenas 2 semanas. Ele não sabe quem eu sou. Mais tarde, descobri que o pastor tinha recebido um sonho, onde Deus mostrava que um enviado das trevas estava na igreja, mas que Deus ia transformá-lo num troféu da graça. Naquela noite, não consegui dormir. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a questionar o caminho que tinha escolhido. Comecei a lembrar de como era a minha vida antes do ocultismo, de como eu tinha paz. No culto seguinte, aconteceu. O pastor fez um apelo diferente. Tem alguém aqui que veio para destruir, mas Deus quer usar para construir. Você sabe quem é. Deus está te chamando agora. Minhas pernas tremiam. Como ele podia saber? Era impossível alguém ter descoberto minha missão. A não ser que, naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Todas as defesas que tinha construído, todas as mentiras que tinha acreditado. Caí de joelhos ali mesmo e comecei a chorar como criança. Confesso que nesse momento, pensei que seria expulso, talvez até agredido, quando revelasse quem eu era. Mas aconteceu o contrário. Fui abraçado, acolhido. Aquelas pessoas que eu vim para destruir me receberam como família. Passei a noite toda na casa do pastor, contando tudo. Minha história no ocultismo, as missões que tinha cumprido, os rituais que conhecia. Ele ouvia atentamente, sem julgar, apenas fazendo perguntas ocasionais. De manhã, ele me propôs algo. Você quer experimentar o outro lado? Quer entrar num jejum comigo por 7 dias para ver o poder de Deus agindo na sua vida? Aceitei, mais por curiosidade que por convicção. Pensei, vou ver se esse Deus deles é tão poderoso quanto dizem. Os primeiros dias foram terríveis. Sentia dores no corpo todo. Tinha pesadelos horríveis. Ouvia vozes me chamando, me ameaçando. As entidades que antes me serviam agora estavam furiosas com minha traição. O pastor me explicou que era normal. Era o processo de libertação. As trevas não soltam fácil alguém que serviu por tanto tempo, mas ele garantiu que se eu persistisse, a vitória viria. No 5º dia de jejum, aconteceu algo indescritível. Estava orando sozinho, quando senti uma presença diferente de tudo que já tinha experimentado. Não era opressora como as entidades que conhecia. Era leve, amorosa, mas ao mesmo tempo tão poderosa que caí com o rosto no chão. Senti como se um peso enorme saísse dos meus ombros.
Anos de culpa, de pecados, de pactos, tudo sendo lavado por um amor que eu jamais imaginei possível. Chorei por horas. Quando finalmente me acalmei, senti uma paz que nunca tinha conhecido. Era como se tivesse nascido de novo. Nos dias seguintes, comecei a ter revelações. Deus mostrava como usar meu conhecimento do mundo espiritual, não mais para destruir, mas para ajudar outros a se libertarem. Mostrava como meu testemunho poderia abrir os olhos de muitos que estavam sendo enganados, como eu fui. O jejum que começou como um experimento se tornou o ponto de virada da minha vida. Foi durante esse jejum que realmente conheci a Deus. Não o Deus distante e punitivo que imaginava, mas um Pai amoroso que esperou pacientemente por mim todos esses anos. Completamos os 7 dias de jejum e no culto de encerramento fiz minha confissão pública. Contei para toda a igreja quem eu era e por que tinha vindo. Contei como Deus tinha me alcançado através do jejum deles. Agora quero falar diretamente para você que está me ouvindo. O que aprendi nesses anos todos, primeiro nas trevas e agora na luz, pode salvar sua vida espiritual. O jejum não é apenas uma tradição religiosa, não é só ficar sem comer. É uma das armas espirituais mais poderosas que você tem. E o inimigo sabe disso. Por que você acha que é tão difícil jejuar hoje em dia? Por que tantas distrações aparecem quando você decide jejuar? Por que você sente uma fome que nunca sentiu antes? Por que surgem emergências, problemas, conflitos durante seu jejum? Não são coincidências. São ataques calculados para te fazer desistir. Porque o inimigo sabe o que vai acontecer se você persistir. Se você soubesse o que acontece no mundo espiritual quando você jejua, nunca mais desistiria. Anjos são enviados com ordens específicas. Demônios são forçados a recuar. Maldições são quebradas. Portas espirituais são abertas. Lembro de uma vez, depois da minha conversão, quando jejuei por 21 dias pela libertação de um jovem viciado em drogas. No 19º dia, tive uma visão clara. Vi correntes espirituais sendo quebradas ao redor dele. 2 dias depois, sem que eu tivesse falado com ele, ele apareceu na igreja chorando, dizendo que algo tinha mudado dentro dele, que o desejo pelas drogas tinha desaparecido. O mundo espiritual é real, amigos, mais real e mais próximo do que você imagina. E no mundo espiritual, o jejum é como uma espada afiada nas mãos de um guerreiro treinado. Mas atenção, não estou falando de qualquer tipo de jejum. Não é só ficar sem comer. A Bíblia fala de um jejum que agrada a Deus. Um jejum acompanhado de oração, de estudo da palavra, de boas obras, de arrependimento sincero. Isaías 58 fala sobre o jejum que Deus escolheu. Soltar as ligaduras da impiedade, deixar livres os oprimidos, partir o pão com o faminto, abrigar o pobre. Um jejum que transforma não só a sua vida espiritual, mas impacta o mundo ao seu redor. Durante meus anos no ocultismo, vi como certos jejuns eram completamente ineficazes. Pessoas que jejuavam, mas continuavam com ódio no coração, com falta de perdão, com pecados não confessados. Esses jejuns não preocupavam o inimigo. Ele sabia que eram vazios. O jejum que faz o inferno tremer é aquele que vem de um coração sincero, quebrantado, buscando a Deus com todas as forças. E aqui vai um alerta importante. Nunca jejue por orgulho espiritual. Nunca jejue para mostrar aos outros como você é espiritual. Jesus advertiu sobre isso. O jejum deve ser discreto, uma questão entre você e Deus. No ocultismo, conseguíamos facilmente derrubar pessoas que jejuavam por exibicionismo. A vaidade espiritual abria brechas para nossa atuação. Mas aqueles que jejuavam em secreto, sem alarde, esses eram quase impossíveis de derrotar. Outra coisa, jejue com propósito específico. Defina claramente por que está jejuando. É por libertação, por cura, por direção divina, por avivamento, por sua família.
Quanto mais específico o propósito, mais direcionado será o poder liberado. E não desista antes do tempo. Se você decidiu jejuar por 7 dias, complete os 7 dias, mesmo que seja difícil. Se decidiu por 21 dias, vá até o fim. O inimigo vai atacar mais forte justamente quando você está perto de completar o tempo, porque ele sabe que é quando a vitória está próxima. Lembro de um caso impressionante depois da minha conversão. Uma mulher estava jejuando pela salvação do marido, um homem violento e alcoólatra. No 39º dia de um jejum de 40 dias, o marido chegou em casa mais agressivo que nunca. Gritou, ameaçou, quebrou coisas. Era o último esforço desesperado do inimigo para fazê-la desistir a um dia da vitória. Ela perseverou. Completou os 40 dias. Na semana seguinte, o marido aceitou ir à igreja pela primeira vez. 2 meses depois, se converteu. Hoje, é um homem transformado, um pai amoroso, um esposo gentil. Se ela tivesse desistido no 39º dia, talvez essa história fosse completamente diferente. O jejum é uma declaração espiritual poderosa. É você dizendo, isso é tão importante para mim, que estou disposto a renunciar à comida, ao prazer, ao conforto. Quero isso mais do que quero me alimentar. Essa declaração ressoa no mundo espiritual, movimenta o céu, força o inferno a recuar. E saiba, você não está sozinho quando jejua. Mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém te apoie, há anjos designados para fortalecer quem jejua com propósito. Lembre-se, o jejum não é para manipular Deus. Não é um método mágico para forçar Deus a fazer o que queremos. É um ato de humildade, de rendição, de busca sincera. É dizer, Deus, preciso tanto de ti que estou disposto a abrir mão de tudo para te buscar. Quando olho para trás e vejo minha jornada, do mais profundo das trevas para a luz maravilhosa de Cristo, sei que não foi coincidência. Foi um plano perfeito de Deus. O mesmo conhecimento que usei para destruir, agora uso para edificar. As mesmas estratégias que conheci no lado errado, agora revelo para que os filhos de Deus possam se defender. Minha história é prova de que não existe caso perdido para Deus. Se Ele pôde transformar alguém como eu, que participou dos rituais mais terríveis, que serviu conscientemente ao inimigo por anos, Ele pode transformar qualquer pessoa. E o jejum foi fundamental nessa transformação. Foi durante aquele primeiro jejum de 7 dias que realmente experimentei o poder de Deus. Foi ali que as correntes espirituais que me prendiam foram quebradas. Hoje, o jejum continua sendo parte essencial da minha vida espiritual. Não como um ritual religioso, mas como uma ferramenta poderosa na batalha espiritual. Jejuo regularmente pela minha família, pela igreja, por pessoas que precisam de libertação e vejo resultados impressionantes. Você que me ouviu até aqui, quero te desafiar. Experimente o poder do jejum. Não precisa começar com um jejum de 40 dias. Comece com 1 dia. Depois tente 3 dias. Vá aumentando conforme sua fé e sua saúde permitem. Mas jejue com propósito. Jejue com sinceridade. Jejue buscando a Deus de todo o coração. E não desista quando vier a batalha, porque virá. O inimigo não vai ficar parado vendo você usar essa arma poderosa contra ele. Ele vai lutar, vai tentar te desencorajar, vai criar distrações e problemas. Esteja preparado. Use o conhecimento que compartilhei aqui para identificar os ataques e resistir a eles. Quando sentir aquela fome incontrolável, aquele desânimo repentino, aqueles pensamentos de desistência, lembre-se, não são coincidências. São ataques calculados porque o inimigo está com medo do que vai acontecer se você persistir. O jejum é como uma academia espiritual. No começo é difícil, doloroso, parece que não vai aguentar. Mas quanto mais você pratica, mais forte fica seu músculo espiritual. Chega um ponto em que jejuar por 1 ou 3 dias se torna natural, parte do seu ritmo de vida com Deus.
e os resultados serão visíveis. Você vai experimentar clareza mental, sensibilidade espiritual, discernimento, paz inexplicável. Vai ver portas se abrindo, caminhos sendo preparados, vitórias acontecendo. Vai perceber mudanças em você mesmo. Vícios que antes pareciam impossíveis de vencer começam a perder força. Relacionamentos quebrados começam a ser restaurados. A palavra de Deus ganha vida nova quando você a lê. No mundo espiritual, anjos são designados para ministrar força a quem jejua. A Bíblia diz que o próprio Jesus foi fortalecido por anjos após seu jejum de 40 dias. O jejum também afina seus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes estamos tão cheios de comida, de informação, de preocupações, de entretenimento, que não conseguimos discernir a voz suave do Espírito Santo. O jejum cria espaço para ouvir. Uma das estratégias mais eficazes que usávamos no ocultismo era manter as pessoas constantemente distraídas, constantemente cheias, constantemente correndo. Sabíamos que nesse estado era quase impossível elas ouvirem a voz de Deus ou perceberem as armadilhas espirituais ao seu redor. O jejum quebra esse ciclo, cria um espaço sagrado de silêncio e atenção onde Deus pode falar e ser ouvido. Se você está lutando contra problemas que parecem não ter solução, se está preso em ciclos de derrota, se precisa de direção clara para decisões importantes, experimente o jejum, não como última opção, mas como primeira estratégia. Jesus disse: "Este tipo não sai senão por oração e jejum." Tem coisas na sua vida, na sua família, que só vão sair, só vão ser resolvidas através do jejum. E lembre-se, o jejum não é sobre a comida, é sobre buscar a Deus com intensidade. A comida é apenas o que escolhemos sacrificar para demonstrar essa busca. O verdadeiro jejum acontece no coração. Antes de encerrar, quero te convidar para uma decisão prática. Se meu testemunho tocou seu coração, se você sentiu Deus falando com você através dessa história, não deixe essa oportunidade passar. O jejum transformou minha vida, me libertou de anos de escravidão espiritual, abriu meus olhos para ver o mundo espiritual como ele realmente é. Me deu forças para resistir aos ataques que vieram depois da minha conversão e continua sendo uma ferramenta poderosa na minha caminhada com Deus. Pode transformar sua vida também. Não importa qual seja seu problema, sua luta, seu desafio, o jejum abre portas que nenhuma outra chave consegue abrir. Se você nunca jejuou antes, comece devagar. Um dia, pule uma refeição. Dedique esse tempo que você gastaria comendo para orar, ler a Bíblia, adorar. Veja como seu espírito responde. Se você já tem experiência com jejum, talvez seja a hora de um desafio maior. 3 dias, 7 dias, 21 dias, sempre com sabedoria, respeitando sua saúde física, mas ousando na fé. O importante é o propósito. Por que você está jejuando? Seja específico. Escreva seu propósito. Compartilhe com alguém de confiança que possa orar com você e te apoiar durante o processo. E prepare-se para a batalha. Como expliquei, o inimigo não vai ficar parado enquanto você usa essa arma poderosa. Vai tentar te desanimar, te distrair, te fazer desistir. Reconheça esses ataques pelo que são. Sinais de que você está no caminho certo, de que seu jejum está causando impacto no mundo espiritual. Se você sentir que precisa de mais orientação sobre jejum, temos uma playlist completa aqui no canal, com testemunhos e ensinamentos práticos. O vídeo Jejum que Liberta vai te ajudar especialmente a entender como preparar seu corpo e seu espírito para um jejum eficaz. Está aparecendo agora no canto da tela. Não deixe de assistir depois. Também temos um grupo de apoio para pessoas que estão em jejum. Um espaço seguro onde você pode compartilhar suas lutas, fazer perguntas e receber encorajamento. O link está na descrição do vídeo. Quero te deixar com uma promessa poderosa da Bíblia, em Isaías 58:8-9.
falando sobre o jejum que agrada a Deus. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Essa promessa é para você hoje. Quando você jejua com o coração sincero, buscando a Deus verdadeiramente, Ele responde, eis-me aqui. Que palavras mais poderosas podemos ouvir do Criador do Universo? Não deixe que o inimigo roube essa arma da sua mão. Não acredite na mentira de que o jejum é só uma tradição antiga sem relevância para hoje. O jejum é atemporal porque a batalha espiritual é atemporal. Se este testemunho abençoou sua vida, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Às vezes, uma única mensagem pode mudar completamente o rumo de uma vida, como mudou a minha. E não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer essa verdade libertadora. Se inscreva no canal para receber mais testemunhos poderosos como este. Estou orando por você, por sua família, por suas lutas. Que o mesmo Deus que me resgatou das profundezas do ocultismo traga vitória completa para sua vida. E lembre-se sempre, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre vem. Não importa quão difícil seja a batalha, com Cristo a vitória é certa. Nos encontramos no próximo vídeo, com mais revelações que vão fortalecer sua vida espiritual. Até lá, mantenha sua armadura espiritual, incluindo o poderoso jejum que faz o inferno tremer. Meus irmãos e irmãs em Cristo, quando olho para trás e vejo o caminho que percorri, só posso glorificar a Deus. Das profundezas do ocultismo para a liberdade em Cristo, do serviço às trevas para o serviço ao Rei dos Reis. Minha história não é sobre mim, é sobre o poder transformador de Deus. É sobre como Ele pode alcançar até mesmo a pessoa mais perdida, mais comprometida com o mal. E o jejum foi o ponto de virada. Foi durante aquele primeiro jejum de 7 dias que as correntes espirituais que me prendiam foram quebradas de uma vez por todas. Foi ali que experimentei o amor de Deus como nunca antes. Desde então, tenho visto o mesmo poder transformador na vida de muitas pessoas. Famílias restauradas, vícios quebrados, doenças curadas, portas abertas, tudo através do jejum sincero, com propósito. O jejum não é mágica, não é uma fórmula para manipular Deus. É um ato de rendição, de humildade, de busca intensa. É dizer, Deus, eu quero mais de Ti do que quero comida, conforto, prazer. Quando você jejua assim, com o coração certo, o céu se move. Anjos são enviados. Demônios recuam. Milagres acontecem. Por isso, o inimigo luta tanto para te impedir de jejuar. Por isso, surgem tantos obstáculos quando você decide entrar num período de jejum. Se você está passando por lutas que parecem não ter fim, se está preso em ciclos de derrota que se repetem, experimente o poder do jejum. Comece hoje mesmo. Não precisa ser algo grande. Um dia, uma refeição. O importante é o propósito e a sinceridade. Escreva seu propósito. Por que você está jejuando? Seja específico. Estou jejuando pela salvação do meu filho. Estou jejuando por libertação deste vício. Estou jejuando por direção para esta decisão importante. E quando vier a batalha, e virá, lembre-se do que compartilhei. Reconheça as táticas do inimigo pelo que são. Sinais de que seu jejum está causando impacto no mundo espiritual. A fome intensa, o desânimo repentino, os conflitos que surgem do nada, as emergências inesperadas. Tudo calculado para te fazer desistir. Mas se você perseverar, a vitória virá. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Espírito Santo que guiou Jesus durante seu jejum de 40 dias está com você. O mesmo poder que o fortaleceu está disponível para você hoje. Posso testemunhar que não há nada mais poderoso que um jejum com propósito para quebrar cadeias espirituais, abrir portas fechadas e trazer avivamento à sua vida. Tenho visto vidas transformadas.
Pessoas que estavam à beira do suicídio, encontrando esperança e propósito. Casamentos que pareciam irremediavelmente quebrados sendo restaurados. Vícios de décadas sendo quebrados em dias. E tudo começou com um simples jejum. Se meu testemunho tocou seu coração, não deixe essa oportunidade passar. Comece hoje mesmo sua jornada de jejum. Não espere o momento perfeito, ele nunca virá. O inimigo sempre tentará te convencer a adiar, a esperar condições melhores. Mas lembre-se, quando Deus coloca algo no seu coração, é porque Ele já preparou tudo o que você precisa para realizá-lo. Você não precisa sentir-se pronto, você só precisa estar disposto. E enquanto você continua sua jornada de fé, saiba que estamos aqui para te apoiar. Nossa playlist Poder do Jejum tem ensinamentos práticos que vão te ajudar em cada passo do caminho. O vídeo está aparecendo agora no canto da tela. Clique para continuar aprendendo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais testemunhos que vão fortalecer sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e transformação. Estou orando por você, pela sua família, pelas suas lutas, que o Deus que me transformou de um servo das trevas em um mensageiro da luz faça grandes milagres na sua vida também. Até o próximo vídeo, mantenha sua armadura espiritual e não se esqueça do poder transformador do jejum.